Da onde veio a nossa capacidade de falar? Uma teoria bem fascinante sugere que a resposta pode estar, quem diria, no canto dos pássaros e nos sons dos macacos. E o mais legal é que hoje a gente vai entender não só essa teoria, mas também como essas grandes ideias saem dos laboratórios e chegam até nós. Vamos começar. Para começar, vamos direto para a pergunta que não quer calar. O que é que esses animais, que parecem tão diferentes, podem ensinar para a gente sobre algo tão nosso, tão humano como a linguagem? A resposta, olha, é bem surpreendente e está no centro de uma hipótese super inovadora. E tudo isso começa com o trabalho de um linguista chamado Shigeru Miyagawa, lá do MIT. A proposta dele é que a linguagem humana não surgiu assim, do nada. Ela teria vindo da combinação de dois sistemas de comunicação que, na verdade, já existiam na natureza. Basicamente, a teoria do Miyagawa divide a comunicação animal em dois tipos. Primeiro, o sistema lexical, que a gente vê nos macacos. Eles têm palavras, sabe? Um som para a águia, outro som para o leopardo, mas eles não conseguem juntar esses sons para formar frases. Já o segundo sistema, o de expressão, é o dos pássaros. Eles têm uma espécie de gramática nas melodias, uma estrutura. Só que as notas sozinhas não querem dizer nada. Ou seja, de um lado, vocabulário sem gramática. Do outro, gramática sem vocabulário. E é aqui que vem o pulo do gato. O Miyagawa sugere que, por um acaso da evolução, esses dois sistemas se fundiram lá nos nossos ancestrais. A nossa capacidade de ter palavras com significado, vinda dos macacos, se juntou com a capacidade de organizar sons em sequências complexas, como a dos pássaros. E o resultado disso? A linguagem humana, com essa capacidade incrível de criar infinitas frases e ideias. E essa analogia é simplesmente perfeita para a gente entender o sistema de expressão. Pensa bem, as notas musicais são limitadas, né? Dó, ré, mi. Mas o jeito como elas são organizadas, a gramática da música, permite criar de tudo, desde uma sinfonia clássica até um clássico do rock. A nossa gramática funciona de um jeito muito parecido. Mas por que essa teoria é tão importante? É porque a origem da linguagem sempre foi um dos maiores mistérios da ciência. Por séculos foi um assunto tão, mas tão especulativo que chegou a ser proibido em debates acadêmicos. Sério. O grande problema é bem óbvio quando a gente para pensar. Palavras não viram fósseis, elas simplesmente somem no ar. Então, como é que se estuda a evolução de uma coisa que não deixa rastro físico? Esse foi o grande desafio por muito, muito tempo. E o jeito de pensar sobre isso mudou muito. Em 1866, era um assunto proibido. Aí, nos anos 50, o famoso linguista Noam Chomsky veio com a ideia de que a gramática já nasce com a gente, meio que instalada no cérebro. E hoje, com a ajuda da genética, da biologia, pesquisadores como Miyagawa estão finalmente encontrando evidências concretas. A especulação está virando ciência. E o fato de hoje a gente conseguir entender uma teoria tão complexa como essa do Miyagawa leva a gente para outra questão super importante. Como é que essas ideias científicas chegam até todo mundo? Pensa bem, como um estudo cheio de termos técnicos sobre linguística e evolução se transforma numa matéria que qualquer pessoa pode ler e entender. Existe um nome para esse processo e ele é fundamental. O nome disso é divulgação científica. É, na essência, um trabalho de tradução. É pegar a linguagem dos cientistas e traduzir para a nossa linguagem do dia a dia. É construir uma ponte entre esses dois mundos. E o objetivo é muito claro, é usar uma linguagem mais simples, mais informal, usar comparações como aquela da Rita Lee e do Beethoven, e, no fim das contas, é mostrar por que uma descoberta científica importa para a nossa vida. O jeito como a gente ficou sabendo da teoria do Miyagawa é um exemplo perfeito disso funcionando. E para a gente entender de vez o poder dessa tradução, nada melhor do que colocar um exemplo do lado do outro. Vamos comparar um texto científico original com a sua versão de divulgação. O assunto agora é um estudo brasileiro que investigou se a canela podia ajudar a controlar o diabetes. Primeiro, vamos dar uma olhada em como os próprios cientistas escreveram sobre o trabalho deles. Eita, complicado, né? Ensaio clínico aleatorizado triplo cego, teste T, Q quadrado. Essa é a linguagem da ciência. Ela é precisa, ela é técnica e ela foi feita para outros especialistas entenderem. Para a maioria das pessoas é praticamente grego. Agora, se prepara para ver a mágica da divulgação científica em ação. Como é que essa pesquisa tão densa e complexa foi comunicada para quem não é cientista? Olha só que diferença. Direto ao ponto, super claro e focado no que realmente importa para o leitor, a principal conclusão do estudo e por que ela é relevante.
toda aquela complexidade virou uma manchete simples e poderosa. A diferença fica bem nítida aqui. O texto científico foca no como, e é para especialistas. O texto de divulgação foca no que e no porquê, e é para todo mundo. Os dois são super importantes, claro, mas cada um tem um objetivo diferente. Sem essa divulgação científica, as grandes descobertas iam ficar presas nos laboratórios, sem gerar impacto na sociedade. É essa tradução que transforma o conhecimento científico em algo poderoso para todos nós. E isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Desde a origem da nossa fala até a próxima grande descoberta na medicina ou na tecnologia, o que mais está lá esperando para ser traduzido do laboratório para o nosso entendimento? A ciência não para, e a divulgação garante que a gente possa acompanhar essa jornada.